Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje mais cedo na esteira, eu vim fazer meus 60 minutos de hoje, mais cedo. Bom, gente, vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou a Priscila, sou jornalista e pratico artes marciais há muito tempo. Acho que mais de 15 anos, tá? Eu comecei na capoeira com 31 anos, tá? Eu comecei na capoeira, fiz 4 anos de capoeira. Aí eu parei. Eu parei com a arte marcial, porque eu ficava viajando, eu não conseguia fazer capoeira. Eu morava em 2 casas, eu não conseguia fazer capoeira, então eu parei. Aí em 2014, eu comecei a fazer Aikido. Daí eu não parei mais, tá? Eu só parei na pandemia. Só na pandemia que eu parei, tá? E aí eu voltei. Bom, eu fiz várias artes, mas as que eu fiz mais, efetivamente sem mais, é a capoeira e o Aikido, tá? Foram as artes que eu fiz mais. O Aikido eu fiz 5 anos, 7, na verdade 7 anos, né? Porque eu fiquei entrando e saindo de dojo, tá? É isso. Mas eu fiquei muito tempo em um dojo, 5 anos em um dojo. Pra vocês verem como um sensei de Aikido segura você numa faixa. Imagina você ficar 5 anos no Aikido e você está... Eu estou na faixa roxa. 5 anos no Aikido. Pra vocês verem um absurdo como um sensei de Aikido é desonesto e segura uma pessoa numa faixa, né? Porque em 5 anos já era pra você estar numa faixa mais evoluída. Ele não deixava, tá? Ele deixava algumas pessoas fazerem exame e outras ele não deixava, tá? É isso. É assim, na arte marcial você vai ver que assim, tem muita sacanagem, né? O professor, ele ganha em cima de faixas. Mesmo nesse último dojo, o psicólogo disse que não ganha. De fato, a mensalidade lá é mais barata, é mais popular. E o exame de faixas é o mesmo preço, acho que é um pouco mais barato, tá? Que o outro. Mas ele usa os alunos para aparecer e para competir com outro sensei. O outro sensei que ele tem mágoa, tá? Então, o sensei usa os alunos de qualquer maneira. Ele não consegue, né? Os senseis não conseguem se preocupar com o Aikido, né? Com a evolução do Aikido, das pessoas aprenderem o Aikido, não. O sensei ou ele tá interessado em ganhar dinheiro em cima de você, ou ele quer aparecer em cima de você. Tá? Porque os senseis de Aikido, eles contrariam a filosofia do Aikido, tá? Que é não ter ego. Mas eles são os que mais têm ego. Esse psicólogo, o último dojo de Aikido que eu estive foi assim, absurdo. Foi bizarro. Bizarro, porque um sensei é um psicólogo, né? Ele tem uma formação humana, uma formação que respeita, que deveria respeitar a diversidade. Mas no dojo dele, além dele ser ultra machista, ele estimula o machismo no dojo dele, tá? Ele estimula o egocentrismo, o narcisismo e ele assedia moralmente alguns alunos, tá? Os outros, alguns alunos ele põe lá no céu, porque são submissos a ele e fazem o jogo dele. E ele vê nesses alunos um potenciais submissos e seguidores dele, tá? E ele pegou agora. Quando eu saí, eu fiquei lá 4 meses, mais ou menos, acho que uns 4 meses. Foi quando eu já falei do machismo do dojo dele. Falei umas verdades pra ele, tá? E ele me tirou. Eu acho que foi muito bom, tá? Porque eu já tava começando a entrar na obsessão aikidoka, tá? E eu percebi. O dojo de Aikido é altamente tóxico, tá? E eu já tava entrando na toxicidade já. Eu tava ficando tóxica já. Porque você entra, por mais crítica que você seja, você entra. O sensei de Aikido é muito tóxico. Ele é tóxico por vários motivos. Muito machista, discrimina pessoas, é ditador. Ele não pratica a diversidade, embora diga. Tem algumas pessoas lá, né? Ele tem pessoas de diversidade, mas ele não pratica, tá? Porque se ele alimenta o machismo, ele não respeita a diversidade e as mulheres, tá? E ele tem uma mulher namorada, óbvio, que encobre isso nele. Por isso que eu falei
que as mulheres no Aikido, elas ficam a favor do homem e do machismo contra outra mulher, tá? Então, é um ambiente muito tóxico dos dois de Aikido. Eu tô dizendo isso porque eu estive 5 anos no Aikido, muito mais. E até eu entrei. E eu sou crítica, tá? Criticando eles. Eu entrei, você entra. Só que eu não entrei tanto, tá? Assim, de ficar submissa a um sensei, idolatrar um sensei, não. Porque eu sempre tive um relacionamento muito difícil com o sensei de Aikido. Com o sensei. Eu fazia exatamente ao contrário do que a maioria dos aikidotas fazem, que é puxar o saco do sensei, tá? É muito comum no Aikido. Você vai ver, o que você vai ver mais? Gente submissa, gente machista, gente conservadora, gente coxinha. Gente, puxa-saco de sensei. É nojento, tá? O puxa-saquismo no Aikido, dos alunos com sensei. Eles idolatram o sensei, né? No Aikido. É até engraçado, tá? E o sensei estimula isso, né? Ao invés dele estimular o aluno a pensar, não. O psicólogo, vou dar um exemplo de como isso acontece no dojo de um sensei intelectual. Ele pegou... Eu entrei no grupo, né? Quando eu tava lá, ele me colocou no grupo do dojo, tá? O que eu não gosto de estar, porque nunca dá certo eu no grupo de um dojo, tá? Eu vou dar opinião e as pessoas não vão gostar do que vão ler. Então, ele colocava coisas lá do Aikido e ele elogiava pessoas que eu sei que são pessoas podres no Aikido, tá? Eu já tive embate com essas pessoas. E eu coloquei. Ele tentou me descredenciar e passar esponja no que aconteceu comigo, tá? É isso. Ele, na verdade, quando ele tenta amenizar o que aconteceu comigo, ele tá me descredenciando na frente das pessoas. Então, ele não quer que os alunos dele pensem e formem uma visão crítica sobre o Aikido. Inclusive porque ele está numa associação, e ele é escravo dessa associação ultraconservadora, tá? Ele está numa associação muito forte em São Paulo, tá? Bem conhecida. E é uma associação extremamente machista e conservadora, tá? Eu sei porque eu já tive problema com eles também. Eles têm ligação com o canal, tá? O canal Aikido Brasil, entendeu? Assim, é uma associação muito forte. Ela monopoliza o Aikido no Sudeste, tá? Em São Paulo. E ele está dentro dessa associação. Então, assim, ele é capacho dessa associação. Né? Você não pode falar nada. Tudo que você fala, eu coloquei um apontamento lá sobre essa associação, mostrando que essa associação, o canal Aikido Brasil, é um canal conservador e machista, tá? E monopoliza a informação do Aikido. E ele faz um recorte, né? O canal Aikido Brasil, ele faz um recorte do Aikido. Ele não mostra nada crítico. É assim, é um canal tipo institucional pra fazer propaganda de senseis. E ele pega mulheres para falarem do Aikido, mulheres submissas já, entendeu? Que já fazem parte da associação. Elas não vão falar nada do Aikido porque elas são conservadoras, né? E machistas. Então elas só falam bem, elas não falam, nunca vão falar do machismo do Aikido porque elas não sabem o que é machismo, né? Elas não conseguem ver o machismo no próprio dojo dela, assim, no próprio marido que tá com ela, né? Então, eu não gosto desse canal, tá? Esse canal, pra mim, ele é uma Rede Globo do Aikido. Ele desinforma as pessoas, tá? Então é interessante, ele vai apresentar o sensei, só isso, tá? O resto, né? E claro, quem dirige isso são homens machistas e conservadores do Aikido. São pessoas, referências, tá? No Aikido. Então, eu critiquei o Aikido Brasil, porque aconteceu uma coisa comigo, né? Envolvendo o Aikido Brasil. E aí, eles monopolizam a informação, tá? E aí, ele botou panos quentes no que eu tava falando, tá? Então, assim, ele faz o seguinte, ele não quer que as pessoas pensem, ele tá reproduzindo o machismo, a ditadura, o conservadorismo, a falta de liberdade de pensamento do dojo de qual ele saiu. Porque é o exemplo que ele tem, né? Então, esse sensei, o psicólogo, foi o pior, tá? Porque ele é o mais hipócrita de todos, né? Ele foi o pior de todos. Eu treinei com ele, fui colega dele de treino, briguei com ele quando eu treinei com ele. Então, assim, eu fui teimosa. Eu nunca deveria ter ido pro dojo dele, tá? Não ia dar certo mesmo. E o Aikido é um campo minado, né, pra mim. Eu conheço muito o Aikido, eu conheço por dentro.
eu conheço o submundo do Aikido, então é difícil pra mim. Tudo que você falar do Aikido eu sei, mas eu sei o lado B. Tá? Então, são muitos anos, né, no Aikido. Então eu sei bastante coisa sobre os bastidores do Aikido, tá? O que ninguém fala, o que é verdade, né? Porque o Aikido, ele tem uma capa, ele tem uma aparência, mas ele não é. Ah, é isso, você vai ver, é outra coisa, tá? Então, você vai ver isso, né, nos dojos, esse tipo de hipocrisia. Você tem que fazer o seguinte, separar, né, a arte das pessoas, mas quem faz a arte são as pessoas. Então você não tem saída, você não tem saída, né? É uma pena, é muito triste, tá? Você vê uma arte tão legal como o Aikido desse jeito, na mão de pessoas assim, tão sem gabarito nenhum, machistas, né? Coxinhas, conservadoras. E as mulheres que estão no Aikido, né, senseis, também fazem o jogo do machismo. Elas também têm conceitos bem machistas, elas alimentam o machismo, elas não falam nada, não fazem crítica nenhuma sobre a estrutura machista do Aikido, porque estão junto. Elas fazem parte, elas são super machistas. Tem conceitos muito machistas, essas senseis de Aikido. Elas são lideranças e poderiam pegar essa bandeira contra o machismo, mas elas não pegam. Elas não peitam os homens, tá? Então é isso. É duro quando você vê isso, né? Mas é um fato, né? Então eu prefiro ficar pulando de arte em arte. Eu não tenho natureza para ser faixa preta, tenho absolutamente nada, principalmente no Aikido. Porque o Aikido é o seguinte, você vai subindo, eu vi em todos os dojos isso, e no do sensei, o psicólogo, ele chamava todo mundo para treinar para faixa, menos eu. Por que será? Então, o que acontece? Ele sabe que eu sou rebelde, ele sabe que eu falo, que eu sou polêmica. Então, ele tinha medo de me chamar para graduar, tá? É isso. Então, ele ficava me deixando. Então, isso que eu vou falar, que vai castrando as pessoas. Se você não entrar no molde e na ditadura do Aikido, você não vai graduar, você não vai evoluir. Na arte, o sensei não vai te chamar para treinar, ele não vai, assim, dar apoio para você, ele não vai, assim, investir em você, tá? Isso. Em nenhum dojo, tá? Então, o que acontece? A mulher é castrada. Conforme ela vai, ela já é, né? A mulher que entra no dojo, a mulher que faz Aikido, ela tem perfil. Ela já é uma mulher submissa, conservadora, tá? Bolsominion, a maioria. Se não todas, tá? Praticamente todas. Mesmo as que não são bolsominion, são conservadoras, tá? Então, ela tem esse perfil que é muito fácil de um sensei moldá-la. E como tem essa pressão castradora na mulher, porque ela tem que ser boazinha, submissa, aceitar, puxar o saco do sensei, babar ovo no sensei, senão ela não vai graduar. É isso. O sensei Japa foi me deixando, né? Ele me deixou de escanteio por causa disso, porque eu não fazia isso, né? Eu não puxava o saco dele, eu sempre fui rebelde. Eu não babava ovo nele, eu não fazia perguntas pra ele. Então ele se incomodava com isso e foi me deixando. Ele passava na frente. No do psicólogo também vi. Ele passou na frente, uma moça que acabou de chegar, super submissa, tá? Essa moça não tem nem pensamento próprio. É do jeito que ele quer. Ele tá investindo nela, né? Você percebe. E aí quando você vê uma liderança dando tratamento diferenciado, passando uma pessoa na frente, não deixando você treinar, então você vai vendo que não dá. O sensei não pode ser assim, né? O sensei ele tem que dar tratamento igual para todo mundo. Então você vai ficando estressada. E aí você vai vivendo a toxicidade. Isso já é toxicidade, né? O sensei psicólogo ele é tóxico. Eu falei isso pra namorada dele, tá? E ela também é. Os dois. Então, mas não adianta você falar com esse pessoal do Aikido. Eles são uma porta. Ouve mais do que o pessoal de lá, tá? É verdade. Não adianta falar com eles. Perder. É gente adulta, né? Eles não vão mudar. Eles acham que eles estão certos. Então, é você entender que quando você vai vendo isso em todos os dojos, você percebe que é um pensamento geral. Esse comportamento abusivo do sensei de Aikido, desigual, desleal, antiético, é comum no Aikido. Então, você vai entendendo, cara, a arte é legal, mas o pessoal não tem ética, tá? É isso. Você vai vendo em todos os dojos isso, a tua visão fica essa, né? Então, até agora eu não encontrei nenhum dojo de Aikido ético, tá?
um tratamento igual, que respeite a mulher, que não seja machista, né? Que ouça a mulher. Eu não encontrei, tá? Ainda não. Mas tem muitas histórias, tá? Eu não tenho raiva de ninguém, não. Sinceramente, pra ser sincera, não tenho raiva de ninguém. Eu quase não lembro o rosto das pessoas, tá? Porque foram 5 anos tão tóxicos, porque não foi só a toxicidade, né? De eu estar 5 anos no dojo. Foi antes. Uma guerra, né? Que eu travei. O sensei Rick saiu bem grosso. Eu travei uma guerra. Eu fui movida por uma guerra, uma briga. O primeiro sensei que eu tive. Porque ele me desrespeitou e eu não aceitei, né? Então, eu me senti injustiçada, tá? Porque ele me desrespeitou e não foi corrigido. Então, eu carreguei isso em todos os meus anos no Aikido. Então, assim, não foi só, é uma toxicidade com muita raiva. Então, o que acontece? É como se você tivesse desmaiado. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu. É como se eu tivesse acordado. Depois que eu saí do dojo, fiquei um bom tempo longe de dojos de artes marciais. Durante a pandemia, eu fiquei fora da arte marcial. E eu me desintoxiquei um pouco. Aí eu fui lembrando das coisas, mas são flashes. Eu não lembro de muitas coisas que aconteceram nos dojos. Eu não lembro muito da cara das pessoas, é louco, mas é verdade. Eu apaguei. A raiva faz você fazer isso. A raiva, né? A raiva, a mágoa faz isso. Então, eu não me lembro de muita coisa, tá? Eu lembro de alguns flashes dos dojos, assim, algumas coisas. Mas, assim, é como se eu não tivesse vivido aquilo. É uma sensação muito estranha falar isso. Mas é como se eu fosse outra pessoa. Aquela é outra. Né? Eu não sinto nada quando eu vejo as pessoas do dojo, de verdade. É como se fosse uma folha em branco. Pra mim, eu não sinto nada por eles. Sinceramente, é como se eu tivesse morrido. Como se fossem pessoas que eu estivesse vendo pela primeira vez. Eu vou sentir uma sensação estranha se eu ver alguma pessoa do meu dojo, tá? Desses dojos que eu passei. Eu vou sentir uma coisa estranha. E eu vou ficar olhando e pensando, da onde eu conheço essa pessoa? Tipo isso, sim, né? Mas eu não sinto nada. É como se fosse uma folha em branco pra mim, né? Eu não sinto nada. Porque eu sou outra pessoa. Porque eu vivi lá, foi uma toxicidade muito grande, tá? Eu tava completamente obsessiva no Aikido. E também com muita raiva. E pensando em vingança, tá? Do primeiro sensei. Ele me moveu. O primeiro sensei de Aikido, né? Foi o sensei Rick bem grosso, que deu em cima de mim. Ele me moveu no Aikido. Ele foi assim, o combustível pra mim. Cheguei no Aikido, né? Eu fui movida pela raiva dele. Então, mas isso, você não tem o que fazer sobre isso. Tem esse sentimento. Acho que é uma bobagem, claro. Hoje eu penso que é uma bobagem isso. E eu me desgastei à toa, porque ele estava numa boa, dando aulas, e eu com raiva dele, tá? Então, assim, é claro que é uma bobagem, mas eu não tenho como controlar isso, isso é emoção. Óbvio que hoje eu acho uma bobagem, né? Eu não acho que foi justo o que ele fez e ele não teve uma correção. Sim, isso é racional. Mas, assim, a raiva foi assim... Foi muita, né, que eu fiquei. Então, eu fui. Então, isso me fez, né, aí já junta com os dois de Aikido, que são super tóxicos, sem ser aqueles homens horríveis, horríveis, machistas, traíras. Então, isso tudo é muito tóxico como pessoa, né, eu fiquei intoxicada. Então, agora eu tô melhorando. Agora, mas eles são folha em branco pra mim, não sinto nada por eles. Não sinto nada por eles, de verdade. É indiferente pra mim. Lembro, claro, do que eles fizeram, tudo, mas eu não sinto nada por eles. Eu tenho coisas maiores agora pra pensar. Mais importantes do que uma pessoa do Aikido que me sacaneou, me derrubou. Eu acho o seguinte, o que você faz na vida, você paga. Virá pra você. Tudo que você faz são coisas que você planta, você vai colher. Ninguém precisa fazer nada. A vingança é a vida, tá? É isso, minha opinião é essa. Mas a gente é emoção, né? Você não tem... Quando você tá na toxicidade, né? Você tá com raiva, você não pensa nisso, tá? A raiva, a vingança, ela é prazerosa, tá? Então,
Ele me moveu, Sensei Rick Saben Grosso me moveu. Ele me fez, ele me ajudou a ficar no Aikido, por incrível que pareça. Ele era um personagem que eu criei com base no Sensei verdadeiro. Eu tinha barba, barriga, tão engraçado. Igualzinho, né? O personagem Sensei Rick Saben Grosso eu criei, mas é claro, não baseei no Sensei Rick Saben Grosso verdadeiro. Ele me ajudou muito a ficar. Ele era tipo assim, um guardião, assim, né? Ele é como se fosse um guardião, tá? Ele foi um combustível pra mim, só que isso desgasta muito você, né? Se tem raiva de uma pessoa, te desgasta muito, tá? Então, a toxicidade fica maior. E a pessoa tá numa boa e você tá se ferrando. É isso. Então, eu não sinto nada por ele mais. Ele é indiferente pra mim. Ele só não falei umas verdades pra ele, tá? Eu falei pra todo mundo, menos pra ele, ele nunca quis ouvir. E aí eu falo no meu canal, paciência, se ele não quer ouvir, eu falo pra ele no canal. Independente dele estar assistindo, não faz diferença, mas é importante que eu fale. Eu falo. É uma pena que ele não querer evoluir. Mas é isso, gente. Até mais.